Quem é você na multidão? Esse é o tema de hoje. Eu quero te convidar para que você possa estar nos próximos minutos comigo, recebendo uma palavra de Deus ao seu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o verso 32, na versão NTLH, vai dizer assim: naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. O contexto desse versículo vai nos dizer que Paulo estava pregando na cidade de Éfeso. O evangelho estava crescendo e tomando grande proporção naquela cidade. E os homens, a qual produziam uma deusa chamada Diana, que era uma deusa que atraía muito turista para a cidade de Éfeso, estava se sentindo ameaçado. E eles se levantaram contra Paulo. Eu não quero frisar nesse contexto, mas apenas expliquei para que vocês possam entender e compreender o porquê desse versículo. Eu quero falar para vocês que tem passagem na Bíblia que fala a respeito de multidões. E hoje eu quero dar um exemplo sobre multidões para vocês. No livro de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34, vai nos relatar a história de uma mulher do fluxo de sangue. Ela sofria com esse fluxo de sangue já há 12 anos e ela tinha gastado todos os seus recursos procurando uma solução para o seu problema. E ela encontrou Jesus Cristo e ela pensou: se eu apenas o tocar, eu serei sarada. Só que aí tem um problema. Qual que é o problema, Igor? O problema é que essa mulher ela precisava enfrentar uma multidão. E todos, eu imagino que todos queriam chegar mais perto de Jesus, porque tinha muitas pessoas a qual necessitava de um milagre. E essa mulher, ela poderia até mesmo ser apedrejada e morta pelo fato dela ter um fluxo de sangue. Ela era uma mulher excluída e desprezada pela sociedade. Mas ela foi, enfrentou aquela multidão, enfrentou o que a multidão achava sobre ela e tocou em Jesus e ela recebeu o milagre. Eu vi um experimento social feito pela psicologia social, que é uma psicologia que estuda grupos. E eles fizeram um experimento, a qual uma mulher, ela estava dentro de uma sala e tinha outras pessoas que era combinado para estar ali. E quando tocava um determinado bip, as pessoas elas se levantavam. E essa mulher, ela começou a observar que aquelas pessoas estavam se levantando e ao passar de alguns bip, ela começou a fazer como todos estavam fazendo. Quando começou a tocar o bip, ela se levantou. E no final do experimento, foi feita uma entrevista com ela e ela declarou que ela estava se levantando porque ela estava com medo de se sentir excluída pelos outros. No livro de Atos 19, 32, nós vamos ver que tinha pessoas que estavam ali e elas nem sabiam por que estavam. Talvez, imagino eu, que elas estavam ali porque ela viu todo mundo indo. Às vezes nós tomamos decisões porque nós queremos ser aceitos pelos outros. Nós não queremos ser excluídos, assim como essa mulher do experimento social ela fez. Ela não queria ser excluída pelos outros, então ela começou a fazer o que todos estavam fazendo. Nós vamos ver que a mulher do fluxo de sangue, ela estava na multidão, mas ela tinha uma direção. Ela não estava ali simplesmente por estar, mas ela tinha um foco, ela tinha um alvo que era chegar até em Jesus. Tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não é totalmente verídico. Nem sempre o que a multidão está falando é algo de Deus. Às vezes são coisas, decisões que essas pessoas estão tomando que vão nos levar para uma direção errada. Então, se nós estivermos numa multidão, faça como uma mulher do fluxo de sangue, que ela sabia qual que era o seu norte, ela sabia qual que era o seu ponto de saída e ela sabia qual que era o seu ponto de chegada, onde que ela queria chegar, que era apenas tocar em Jesus. Talvez você esteja numa multidão, mas saiba aonde que você quer chegar. Não é porque todos estão fazendo que o errado se tornou certo. E não é porque ninguém está fazendo que o certo se tornou errado. O errado continua errado e o certo continua certo. Não é porque todos estão mentindo que eu vou ter que mentir também. Eu tenho que saber quais são meus princípios e valores. Eu preciso entender e ter essa dimensão na minha mente. O que é que eu fui chamado para fazer? Eu tenho que ter essa dimensão na minha mente e ter essa compreensão. Qual que é o meu propósito? Qual é o meu direcionamento? Não importa se eu vou ser excluído pela sociedade. Não importa se você vai ser excluído pelos seus amigos porque você não está fazendo algo errado. Guarde os seus princípios e saiba, o errado ele continua errado e o certo continua certo. Se for para escolher entre fazer o certo e o errado, faça o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. É esse vídeo que eu quero deixar para vocês. Se possível, compartilhe com algum amigo. Um grande abraço.